Muito provavelmente você já deve ter visto alguma dessas obras de artes por aí, ou já deve ter ouvido falar em Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Não, esses daí não. Esses daí foram inspirados nos verdadeiros artistas do Renascimento. Mas afinal, o que é Renascimento? O vídeo de hoje é sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou a Bárbara, sou professora de História e Sociologia e sou produtora cultural. Eu venho aqui no canal da Versese Nacionalidades contar para você um pouco mais da história da Itália. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, te convido, após assistir esse daqui, assistir todos os vídeos e já se inscrever no canal. Bom, feita as devidas apresentações, vamos ao tema de hoje. O Renascimento foi um movimento artístico-cultural que durou aí por volta de 300 anos e que teve início na Península Itálica, principalmente nas cidades de Veneza, Florença, Milão, Bolonha. Essas cidades eram cidades dedicadas ao comércio, principalmente ao comércio marítimo. Por conta disso, era muito comum receber pessoas de diversas localidades com culturas muito diferentes. E toda essa diversidade fez com que novos conhecimentos surgissem, ou melhor, que os conhecimentos daquela época passassem a ser questionados. É importante lembrar que a gente está falando de uma época, por volta de 1300, em que a Igreja Católica ela detinha o poder religioso, cultural, artístico daquela época. E tudo era explicado a partir de um Deus, criador de tudo e que regia a vida de todas as pessoas. Então tudo era explicado a partir desse Deus. Ele era o dono da vida das pessoas, ele era o dono do destino, o dono do tempo. Então Deus era considerado o centro, a explicação de tudo. E questionar este conhecimento, questionar a existência desse Deus criador, desse Deus dominador, desse Deus que cuida de tudo, era considerado uma heresia. E a forma como a igreja ela tinha para fazer com que as pessoas seguissem os seus ensinamentos era através do medo. Então é muito importante lembrar que naquela época existia a Inquisição, por exemplo, falando assim bem por cima, em que muitas, principalmente mulheres, morriam queimadas por conta desses novos conhecimentos que podiam surgir ou desses questionamentos a esses ensinamentos. Porém, mesmo com essa predominância religiosa, o movimento renascentista foi devagarinho questionando essas crenças e mudando tanto a forma de fazer arte e a forma como as pessoas pensavam e olhavam para o mundo. O Renascimento foi, de certa forma, o início do pensamento científico, porque é importante lembrar que não havia distinção naquela época do que era arte e do que era ciência. Então, os artistas daquela época, eles eram pintores, escultores, engenheiros, inventores, eles conheciam tudo. Então, o Renascimento é essa nova forma de conhecimento que vai aparecer tanto nas produções artísticas como em outras produções da época, que a gente pode dizer assim que eram produções científicas. Então, novas formas de conhecer o mundo. Nas artes, as cidades italianas foram muito importantes e foram as primeiras a modificar essa forma de fazer arte dentro do Renascimento. Mas por que essas cidades italianas? Elas foram importantes porque nessas cidades haviam importantes mecenas. Os mecenas eram pessoas ou até mesmo famílias de nobres ou burgueses que patrocinavam, bancavam esses artistas. Então era mais fácil e havia uma produção artística maior nessas cidades. O movimento artístico dentro do Renascimento teve como características principais
uma retomada tanto de temas como de maneiras de se produzir artes que era feita na Grécia e na Roma Antiga. Então passaram a ser retratadas de formas mais realistas as figuras humanas. Além disso, começou a ser usado o efeito de profundidade, então a tridimensionalidade começou a ser usada nas obras de artes do Renascimento. Passou a começar a ser produzido novos temas, que até então as obras de artes elas eram voltadas para temas da Igreja Católica. E a partir desse momento do Renascimento, novos temas vão surgir. O autorretrato vai ser muito comum e temas do cotidiano, vistos de uma maneira diferente, vão passar a ser retratados dentro do movimento renascentista. E qual que era o pensamento por trás dessas produções artísticas? E não só artísticas, né? Essa nova forma de pensar do Renascimento, ela estava baseada numa visão de mundo em que trazia a centralidade das coisas para o homem. Se antes, como eu disse, a centralidade, o entendimento sobre o mundo estava em Deus, o Renascimento passa a questionar essa centralidade e colocar de volta no centro das questões o homem. Então o homem passa a ser o responsável por decidir, por criar, por escolher o seu destino. Então ele era o grande responsável aí das criações. Ele era o responsável pela sua vida. Então esse novo pensamento, ele vai mudar tanto a forma de se produzir arte, como a forma de se conhecer o mundo. Podemos dizer que o Renascimento vai ser a sementinha do pensamento científico e das transformações que vão ocorrer no futuro. Há diversos artistas importantes, italianos também, do Renascimento, mas eu vou citar agora nesse vídeo só os mais importantes ou os mais conhecidos. Dante Alighieri viveu entre os anos de 1265 e 1321, autor das importantes obras A Divina Comédia e Banquete, e é considerado um dos precursores do Renascimento italiano. Sandro Botticelli foi um artista fiorentino que viveu entre os anos de 1445 e 1510, que retratou em suas obras a beleza e a pureza humanas de maneira idealizada e representou muitos deuses gregos e romanos. Uma de suas principais obras, O Nascimento de Vênus, está exposto na Galeria Uffizi, em Florença. Leonardo da Vinci viveu entre os anos de 1452 e 1519, e talvez seja o nome mais conhecido. Ele foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, músico e inventor. Sua obra mais famosa, que está exposta no Louvre, em Paris, é a Mona Lisa, também conhecida como Gioconda. Rafael Sanzio viveu entre os anos de 1483 e 1520. Também retratou personagens greco-romanos, mas sua maior contribuição à pintura foi a representação realista das figuras humanas que dão a sensação de movimento, como se pode ver em uma de suas principais obras, A Transfiguração. Michelangelo Buonarroti viveu entre os anos de 1475 e 1564. Foi escultor, pintor, arquiteto e entre suas principais obras estão Pietà, exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e os afrescos no teto da Capela Sistina, também no Vaticano. Muitos outros artistas merecem destaque, mas eu só vou citar eles para vocês agora, que é o caso do Nicolau Maquiavel, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Nicolau Copérnico. Esses são artistas importantes do Renascimento da Itália, né, da Península Itálica e também fora da Península Itálica, porque o Renascimento vai ser um movimento que vai acontecer aí em quase toda a Europa. Para a Itália, principalmente para essas cidades que eu citei, como Florença, Milão, Veneza, Bolonha, o Renascimento ele vai ser muito importante, porque ele vai dar centralidade para essas cidades naquela época e até mesmo nos dias atuais. Bom, gente, por hoje é só. Então, antes de me despedir, eu quero agradecer principalmente a você que me acompanha desde o início dos vídeos.
E para você que chegou agora, eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo para todo mundo, para que mais gente possa conhecer a história da Itália. Lembrando que vocês me encontram no Instagram com o @barbaracultura e o perfil da Versese está no Instagram como @versese.nacionalidades. Por hoje é só, espero que tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!